Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias da minha vida como mãe e como professora. Vocês já passaram por uma situação difícil de ir à escola questionar com o professor ou com a direção da escola sobre alguma coisa que estava desagradando vocês no andamento do ensino para os seus filhos? E você não foi feliz nessa conversa e percebeu que aquilo reverberou negativamente na relação dos seus filhos na escola? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive duas experiências, uma bem jovenzinha, quando os meus filhos entraram na escola pela primeira vez no maternal, onde eu não fui feliz na forma como eu fui conversar com a diretora sobre um assunto que estava me preocupando. Então foi o seguinte: as professoras dos meus filhos conversaram comigo que já tinham falado com a diretora de uma pilha de madeira que tinha no caminho, na passagem das crianças para a sala de aula. E que elas já tinham visto escorpiões ali e outros bichinhos e que elas tinham relatado para a diretora não dava retorno com relação àquilo e elas pediram que eu interferisse. E naquele tempo eu fui conversar com a diretora e falei, olha, tá... Claro, não falei que as professoras tinham me falado, não falei, olha, quando eu passo ali, eu vejo isso, tem risco de ter algum bicho peçonhento que possa machucar as crianças e tal, então eu acho que vocês deviam considerar de retirar aquele material dali, que é passagem das crianças. E a diretora, em princípio, falou comigo que ia verificar isso e tal, e o tempo foi passando e nada foi feito. E as professoras falaram comigo de novo, olha, não mexeram com nada e tal. E aí o meu erro foi o seguinte: ao invés de eu ir novamente conversar com ela, eu reuni alguns pais e fui com esses pais conversar com a diretora. E aí, como diz hoje em dia, deu ruim, porque a diretora atendeu a todos nós, falou que ia tomar providências e tal, e no final ela se despediu dos outros pais e pediu para eu aguardar um instantinho que ela queria falar comigo. E aí ela me disse o seguinte: olha, eu gostaria que você retirasse os seus filhos da escola. E aí eu falei, por quê? Não, porque você está interferindo negativamente no andamento da escola e eu não concordo com isso, eu quero que você tire os seus filhos da escola, porque eles não vão mais ser felizes aqui. E aí eu tomei um susto tamanho, não falei mais nada diante daquilo, eu tinha mesmo que tirar meus filhos da escola, né? E soube depois, no final do ano, que ela demitiu as professoras, porque como que eu ficava sabendo de tanta coisa se não fosse através das professoras dos meus filhos. E foi uma situação que me marcou muito, porque aquilo reverberaria ou reverberou nos meus filhos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado da forma como a gente fala, né, quando tem outras pessoas envolvidas. E a segunda história já foi de uma outra forma, né? Eu acho que eu aprendi bastante com essa primeira. Eu trabalhava numa escola de ensino fundamental, dava aula para a 7ª e 8ª série, já falei para vocês, de ciências no turno da manhã, e à tarde era a primeira fase do ensino fundamental e os meus filhos estudavam à tarde nessa escola.
A minha filha estava na 4ª série quando ela chegou em casa se queixando do resultado de uma prova de matemática. Embora eu fosse professora da escola, a gente de manhã não tinha muito contato com os professores da tarde, porque eles não vinham no turno contrário, nem a gente ia no turno deles, então praticamente a gente não se conhecia. E a queixa da minha filha foi que o professor não quis considerar certa uma questão que ela tinha feito, e aí ela me explicou o passo a passo, como é que ela tinha desenvolvido o raciocínio dela, e não foi simplesmente dar a resposta, ela fez o passo a passo da questão e ela falou: o professor não quer considerar, mãe, mas isso aqui está certo, eu sei que está certo. Eu falei: não, me parece que está tudo ok, eu vou lá conversar com ele para ver, né, o que ele considerou, como é que ele pensou sobre essa questão. E aí fui, professor, a minha filha chegou muito triste em casa por conta dessa questão, e aí eu queria que você me explicasse o que aconteceu. E ele falou: não, porque eu ensinei uma metodologia, uma forma de responder essas questões, e ela fez diferente. E eu falei com ela que eu não ia aceitar. Eu falei: mas você falou com ela que era para fazer dentro do formato que você tinha explicado? Não, mas eu expliquei desse jeito e tal. Aí eu falei para ele: olha, professor, quem sabe você considera, porque está certa, e estimula ela a mostrar para você que ela também sabe fazer do outro jeito. E aí eu tenho certeza que ela vai ter interesse de resolver a questão também usando a sua metodologia, mas sem desqualificar o raciocínio, né, que ela fez correto, né, pensou de uma outra maneira. Então, se ficar bom para você, eu acho que ela vai ficar feliz, e eu também, né? Vou ver que a minha filha foi contemplada com algo que ela não errou, né? Enfim. E nos despedimos amistosamente. Eu cheguei em casa, falei para ela que a nossa conversa tinha sido positiva e que ele ia fazer um convite para ela sobre aquela questão, sobre aquela prova que ela ia gostar. E aquilo então foi mais harmonioso. Ela chegou em casa: olha, mãe, meu professor considerou sim, e eu mostrei para ele, eu fiz do outro jeito e também certo e tal, então ficou tudo bem. Mas às vezes a gente tem que amadurecer mais para aprender como conversar da melhor maneira, né? Porque o outro, claro, quando você vai questionar o outro, ele se coloca na defensiva. E aí cabe a você conversar de uma maneira que não faça com que o outro se arme tanto e que o diálogo aconteça, que o resultado seja positivo. Então eu quis compartilhar com vocês, porque a gente pode acertar, mas também pode errar. E cabe a reflexão, né, em tudo que a gente faz para sempre ter a oportunidade de fazer melhor de uma próxima vez. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!